Eu sou Paulo Denardi, muito bem-vindo ao canal Sabedoria e Conhecimento. Se você gosta do meu conteúdo, por gentileza, me ajuda se inscrevendo no canal, fazendo um comentário, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. É muito importante você deixar o seu like, um joinha ali. Bem, hoje nós vamos estar falando sobre misericórdia. Ou mais precisamente, claro, quero focar na misericórdia de Deus. Hoje então falaremos sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia é o tema da nossa mensagem. E falando de misericórdia, pode surgir aí então uma interrogação, portanto, e vem uma pergunta: o que é misericórdia, Paulo Denardi? Então vamos entender um pouquinho o que significa misericórdia. A misericórdia, olhando para o dicionário, ela significa uma compaixão solícita pela desgraça de outra pessoa, comiseração, piedade, perdão, ou uma instituição que piamente socorre os necessitados, os mais pobres, se compadece então das pessoas. E no dicionário de Deus, do céu, vamos ver o que significa misericórdia. É um ato poderoso do amor de Deus que vai muito além da justiça. Misericórdia, portanto, é um castigo devido que eu merecia. E na misericórdia eu encontro livramento. É uma decisão de Deus de não punir uma pessoa referente a uma culpa, algo que ela cometeu. É o Senhor, Ele perdoa o ofendido, Ele dá então livramento para a gente. Nesse caso de perdão, aquele que foi ofendido, significa dizer que eu errei, que eu ofendi a Deus, que eu feri a santidade de Deus. E ainda assim o Senhor me concede perdão. E Deus sempre escolhe perdoar, ter compaixão e não condenar o ser humano. Sempre há uma segunda oportunidade por trás de tudo isso. A misericórdia nos faz lembrar que Deus não nos trata segundo ou conforme os nossos atos, mas o grande amor, o eterno amor de Deus, conforme a misericórdia do Senhor, Ele então nos concede perdão, nos deixa livre. Mais uma vez, portanto, em vez de nos destruir, Ele nos levanta, Ele levanta o ser, Ele dá uma palavra, Ele nos ajuda, estende a mão, Ele nos socorre, não nos acusa. E Ele ainda nos diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. E essa palavra está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, ou vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Eu trarei alívio para vossas almas. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Ele não nos aponta o dedo acusador, Ele simplesmente nos ama. Sempre é bom ressaltar: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso indica que a compaixão e o perdão prevalece sobre um pecado. Ele nunca aplica a lei, ele simplesmente exerce misericórdia. Já do ponto de vista humano, a lei é sem amor, não tem emoção, é inflexível, não tem empatia, é a lei humana sempre sem sentimento. Embora a justiça seja essencial para a ordem, ela pode ser inflexível diante das fragilidades humanas. A misericórdia, então, permite ter uma visão mais ampla, amorosa e compassiva, sempre considera dar uma nova oportunidade ao agressor. A misericórdia, sempre existe amor, porque isso vem do coração do Pai. No coração de Deus, então, ela representa perdão divino diante dos pecados cometidos pelo ser humano. Esse agir amoroso de Deus, meus irmãos, é incompreensível ao nosso coração,
aos olhos humanos. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo, João 3,16. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te pergunto, se você tivesse um filho, você teria coragem de dar o seu filho à morte para livrar um justo? Então, a Bíblia diz que Deus abriu mão do seu Filho unigênito para dar salvação, exercer misericórdia para aquele que era pecador, aquele que estava ofendendo a santidade de Deus. Isso é incompreensível aos olhos humanos. Em resumo, a frase "a misericórdia triunfa sobre o juízo" parece nos dizer que Deus, a misericórdia de Deus sempre tem prioridade numa decisão sobre um ser humano, sem ignorar a justiça. Ele é justiça. Deus é o amor, a fonte do amor, a fonte da misericórdia e da justiça. Isso parece que Deus quer dizer algo também nas nossas relações humanas com o próximo, nas nossas interações, que nós precisamos exercer misericórdia, com a mesma misericórdia, o mesmo amor que eu, Paulo Denardi, estou sendo tratado, devo tratar o meu próximo, aquele com quem eu estou me relacionando. Amém? A misericórdia, portanto, tem que ficar gravado, latente na nossa mente, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando pensamos na misericórdia, me faz imaginar que Deus se recusa a punir o homem, por isso ele criou a misericórdia. Parece que vai contra o desejo, a vontade, eu não sei se ao caráter de Deus em punir o homem. Por isso ele providenciou a misericórdia e também providenciou a graça, que é um favor que eu não mereço. É um favor que eu não mereço, mas Deus me dá uma outra oportunidade, me dá a graça. E a graça, nesse caso que eu estou focando, é a misericórdia, é um livramento de um castigo devido, e a graça é um favor que você não merece. Parece que uma e outra coisa acaba que sendo a mesma coisa. Deus não quer punir o ser humano, Ele sempre nos dá, Ele sempre quer nos dar uma nova oportunidade. E isso me faz então vir à memória, até tem uma música: Deus deixa as 99 ovelhas que estão salvas, que estão no aprisco, guardada, e vai atrás daquela ovelha perdida. A misericórdia de Deus faz isso. A misericórdia faz o Deus Todo-Poderoso vir ao mundo para salvar os perdidos, curar os doentes, e não para aqueles que estão sãos. Ele vem justamente para aqueles que estão doentes, doente na alma, doente no espírito, nas emoções, aqueles que estão distantes dos céus, que não conhecem Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. Foram para esses que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para os que precisam de médicos, não para aqueles que estão curados. Essa é a misericórdia de Deus. Eu queria ilustrar isso então com um exemplo de uma pessoa que compra então um carro, e ele compra por financiamento. Claro, comprando por financiamento, ele assume ali um compromisso, assina um contrato, deixa tudo arrumadinho. Ele diz que mensalmente vai pagar X, isso está definido no contrato. Porém, por irresponsabilidade, eu não sei, em decorrência das situações, das dificuldades, das incertezas da vida, e aqui eu estou conjecturando, claro, essa pessoa deixa de pagar a prestação. E deixando de pagar a prestação, ela está sujeita à lei humana. De acordo com a justiça, o vendedor tem direito de acionar a justiça, a execução do contrato, tomar o carro de volta, cobrar juros e correção monetária. Repetindo,
ele tem o direito da execução do contrato. Mas esse vendedor, ele nos surpreende, portanto, com uma decisão inusitada. Ao invés de executar o devedor, o comprador, o vendedor então toma essa decisão que surpreende. Ele perdoa a dívida do comprador, cancela a cobrança e ainda mais, impressionantemente, entrega ao comprador o veículo, o carro, toda a documentação quitada, fazendo então aquele comprador inadimplente se tornar o dono legal daquele veículo sem exigir absolutamente nada, sem exigir nada, absolutamente nada em troca. Ele simplesmente perdoa. Ele está exercendo, nesse caso, compaixão. Execução do contrato é devido, é um castigo, entre aspas, que esse vendedor tinha direito. E ele resolveu perdoar o carro que foi comprado. Isso é misericórdia. Foi isso que Deus fez conosco. Nosso destino era o inferno. O Senhor vem, exerce misericórdia e nos perdoa. Deus, é soberano, é Senhor, é absoluto, não precisa fazer isso. Amém? Bem, não está aqui em foco o que é certo e o que é errado. Nós estamos falando daquilo que é legal. E a execução do contrato é legal. A justiça, então, exigirá cobrança. Ela exige execução desse processo, pois há uma dívida pendente. A misericórdia oferece perdão. E nesse caso, esse perdão é um presente e não leva em conta que tem uma dívida a ser quitada, porque está exercendo perdão. O que era uma dívida se transformou agora em um gesto de graça da parte de Deus sobre nós. Assim é a misericórdia de Deus, meus irmãos. Mesmo tendo o direito de exigir, como já falamos, a executar esse processo, a exemplo desse vendedor que tinha o direito de exigir a cobrança, o pagamento, pois havia uma dívida, ele então nos oferece perdão e não cobrança. Eu não consigo entender esse amor. Não merecemos misericórdia, mas porque Deus é misericórdia, ele escolhe nos amar ao invés de nos punir e de nos condenar. Portanto, quando tiver alguém que tem uma dívida conosco, precisamos sempre trazer isso à mente. Em suma, então, a frase "a misericórdia triunfa sobre o juízo" significa considerar a importância da compaixão e do perdão. Em vez da aplicação rigorosa da lei, como já dissemos, que a lei é cega, não tem amor, não tem empatia, não punir o agressor, o devedor, mas sempre lembrar que Deus nos tratou com misericórdia. Vamos concluir então essa breve reflexão. Como já dissemos, misericórdia é um livramento de um castigo devido. Algo que eu devia. Tinha direito Deus de aplicar sobre nós justiça, mas no coração daquele vendedor, no coração desse nosso Deus, foi exercido misericórdia, compaixão, nós fomos perdoados, estamos livres, ninguém mais tem o direito de nos cobrar. Eu estou livre, por isso a Bíblia disse que aquele a quem Jesus libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso está no livro de João, Evangelho de João 8:36. Aquele a quem Cristo libertar, verdadeiramente serei livre. Vamos ler. O Senhor é bondoso, é misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados.
Portanto, Salmo 103, 8 a 10. Não nos trata segundo os nossos pecados. Interessante isso. Mas nos trata, claro, segundo a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor nunca acabam. Elas são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5, 7. Eu agora quero orar com você, declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, profetizar que você, em nome de Jesus, terá um coração como o coração do Senhor, coração santo, misericordioso, bondoso, que exerce misericórdia sobre a vida das pessoas, que não acusa, que não cobra, um coração que perdoa ofensas e também um coração sábio que olha segundo a ótica de Deus, não segundo a ótica humana, porque a ótica humana, irmãos, amigos, a ótica humana, ela é uma ótica cheia de pecado, não tem amor. A ótica de Deus é santa, é pura, benigna, suprema, poderosa, bendita. Essa é a ótica de Deus. Quero orar por vocês. Se você puder, feche seus olhos, baixe a sua cabeça, reflita na poderosa palavra de Deus. Senhor meu Deus, eu estou aqui na condição de intercessor por mim e também por esses que estão de frente a tela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Para o Senhor não existe distância, portanto, alcance a vida, a casa, o coração, a mente, a família desse que está nos assistindo. Visita com poder, com misericórdia, meu Deus, com perdão. Senhor, traz sobre essa família um coração do Senhor, um coração santo, poderoso, um coração que perdoa, que exerce misericórdia. Pai, a tua palavra nos ensina que tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Se eu estou colhendo, o que estou colhendo é resultado de uma plantação, Senhor, uma plantação que foi sem amor, uma plantação sem misericórdia, sem empatia, sem pensar no próximo, meu Deus, sempre pensando em mim mesmo. Pai, muda a minha mente, meu coração, meus pensamentos. Profetizo que esse homem, essa mulher, em nome de Jesus Cristo, receba a mente dos céus, receba o coração de Deus, o coração puro, santo, de misericórdia. Pai, eu oro para que o Senhor os abençoe, supre cada uma das suas necessidades, visita a sua despensa, meu Deus, o seu celeiro, a sua casa, escassez no nome de Jesus, desapareça dessa família, escassez está proibida de fazer parte dessa família. Eu oro para que a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor seja exercida sobre essa família, que a mente de Jesus Cristo, que o cheiro de Cristo, Pai, por onde ele passar, essa família passar, vai sendo exalado. E a tua palavra diz que a bondade e a misericórdia do Senhor seja amiga e companheira, nossa amiga e nossa companheira para todo sempre. Salmo 23. E o Senhor disse que estes sinais seguirão aqueles que creem. Pai, o Senhor disse que no nome poderoso de nosso Senhor faríamos proeza, curaríamos doente, sararíamos, ó Deus, aqueles que têm ferida, quebraríamos, Senhor, os grilhões do inferno, no nome poderoso de Cristo. Satanás, cada uma dessas famílias que estão do outro lado da tela, foram comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.